Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa. E hoje vamos falar de um assunto que talvez até lhe possa tocar de uma forma mais pessoal e mais próxima. Cuidadores informais. Sabe o que é? Bom, se não sabe, pode até estar a pensar, mas será que posso eu ser um cuidador informal? Sim, muitas vezes somos e não temos a noção disso. Por isso, hoje vamos estar à conversa com a Presidente e também com a psicóloga da Associação Nacional de Cuidadores Informais. E vamos perceber tudo isto que está a acontecer e também, afinal, porque é que é preciso que os cuidadores informais tenham um estatuto, de que é que ele vai servir, o que é que vai mudar na vida ou não destas pessoas. Bom, comigo eu tenho em estúdio Sofia Figueiredo, logo aqui à minha direita, é a Presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Depois temos a Patrícia Graça, é a psicóloga desta associação e com toda a certeza alguém que os cuidadores informais precisam muito de ter ao lado. Muito obrigada às duas, então, por terem aceitado o convite e estarem aqui connosco. E eu vou começar já pelo início desta história, que é percebermos qual a necessidade que teve para criar esta associação, Sofia. A associação nasceu, portanto, de um conjunto de pessoas, de cuidadores doentes de Alzheimer, que todos sentíamos, éramos algumas pessoas espalhadas por várias zonas do país e todos sentíamos as mesmas necessidades. Daí termos pensado que seria pertinente, porque nós víamos por diversas regiões do país, que as pessoas tinham todas as mesmas dificuldades, mas direitos não tinham. Seguiu-se o lançamento de uma petição, foi lançada uma petição pela criação do Estatuto do Cuidador Informal e de doentes de Alzheimer e demências similares, só que a realidade era muito mais abrangente. Portanto, havia mães a cuidar de filhos com deficiência, havia esposas a cuidar de maridos que não seria demências, mas que estavam dependentes. Daí, quando nasce a associação, nós já criamos a associação como Associação Nacional de Cuidadores Informais, abrangendo todos os cuidadores. Muito bem. Às vezes eu dizia que cada um de nós pode ser um cuidador informal sem ter essa noção de que o é. O que é então isto de ser cuidador informal, Sofia? Um cuidador informal normalmente são os familiares próximos que cuidam de pessoas com algum grau de dependência. E estas pessoas não são reconhecidas, portanto, têm deveres, mas não têm direitos. O cuidador informal, existem cuidadores informais que estão a cuidar sozinhos 24 sobre 24 horas. Esta pessoa tem que ser reconhecida. Isto significa que, de facto, além dessas 24 sobre 24, se estivermos a pensar aqui numa mãe que cuida de um filho deficiente, com dependência total, há também pessoas que tiveram que deixar, por exemplo, os seus empregos para vir para casa cuidar ou daquele pai, ou daquele marido, ou daquele filho, ou daquela mãe, porque não tinham outra hipótese. E, portanto, no fundo o que fazem, não fazem mais nada na vida, e este nada já é muito, que é cuidar do seu ente querido. Portanto, no fundo elas precisam de um apoio, não só psicológico, diria eu, e já vamos falar com a Patrícia sobre isso, mas de um apoio financeiro. Estas pessoas precisam de um apoio financeiro porque ninguém vive, portanto, com 108 euros que a Segurança Social financia a pessoa cuidada, que é o subsídio à terceira pessoa e o complemento de dependência. Eu queria aproveitar desde já também para dizer às pessoas que se tomam conta de familiares dependentes que recebam menos até 600 euros de pensão, no caso dos adultos, para pedirem o complemento por dependência, porque muitas pessoas não sabem sequer que o complemento existe. E não é digno para ninguém, porque ninguém em Portugal consegue viver com 108 euros, que é o valor atribuído a estas famílias.
Sendo que também já me perguntaram, mas quando é um familiar idoso, têm uma pensão. A reforma média em Portugal são de 420 euros. Portanto, estas pessoas têm que ter dinheiro para medicação, têm que ter dinheiro para fraldas. É muito dispendioso e as pessoas não conseguem suportar sequer os encargos, porque depois, entretanto, tiveram que deixar o seu emprego e ficaram sem rendimento. O mínimo que o Estado também deve garantir a estas pessoas é uma carreira de contributiva. No caso eu conheço pais que cuidam de filhos há 20, 30 anos. Estas pessoas não têm carreira contributiva e no futuro empobrecem porque nem direito a uma pensão vão ter. Exatamente, essa é uma questão que também fica aqui muito patente e que por vezes nem sempre tem sido trazida a público da melhor forma, digo eu. Ou seja, o cuidador informal muitas vezes não o é porque simplesmente o quer, porque acha que é bom ficar em casa, às vezes as pessoas até dizem não querem é fazer nada e ficam ali porque é melhor. Não é nada disso, é porque têm alguém que é seu, que é sangue do seu sangue e que tiveram que decidir ou colocamos ou abandonamos, porque se não tem... Existem aqui questões, Sofia, que é, muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para colocar os familiares em instituições decentes. E quando se diz aqui decentes é que tratem bem as pessoas como pessoa, como ser humano. Isso custa dinheiro e muitas vezes não temos esse dinheiro. Portanto, a opção é ficar em casa e tomar conta delas porque merecem toda a dignidade. Isto às vezes é mal visto e mal interpretado pela sociedade. Sentem isso? Sim, sentimos. O cuidador informal não é aquele que não quer trabalhar, não quer fazer nada. O cuidador informal trabalha... Eu penso que todos os cuidadores informais trocavam, ou preferiam trabalhar 8 horas por dia, não ter uma pessoa dependente e não ter um desgaste tão grande, porque estamos a falar no desgaste das pessoas. Estas pessoas trabalham, sim, trabalham muito. Estas pessoas não pediram para ser cuidadores. Aconteceu com elas e tem que existir o direito... ou melhor, tem que existir uma opção, ou seja, a pessoa, se quiser cuidar do seu familiar, tem que ter direitos para poder cuidar dela. Se quiser institucionalizar, portanto, também não temos que estar contra quem quer institucionalizar, agora queremos direitos para aqueles que cuidam em casa, porque o cuidar muitas vezes não é uma opção. Nem e o colocar num lar também não será. Porquê? Porque um lar com dignidade, no mínimo, são 1.500 euros. Por mês. E as pessoas, com os ordenados que nós temos em Portugal, não têm capacidade. E muitas delas não querem colocar, e passo a expressão, num vulgo lar, a saber que as pessoas não são devidamente cuidadas. Sendo que ainda existe uma agravante, que são os lares para pessoas com Alzheimer e outras demências. Existe 3 em Portugal. É pouco. Para um universo de 180 mil pessoas com demência. Portanto, é muito pouco. Os lares não estão capacitados e as pessoas não têm formação para cuidar de uma pessoa com demência. Portanto, nem estão capacitados os cuidadores formais nem os informais, porque ninguém nos ensina. Já vamos perceber um pouquinho mais isso e agora introduzia a Patrícia na nossa conversa. Doutora, porque isto de cuidador informal e muitas situações acontecem com a surpresa que a vida é diariamente e de repente vemos-nos perante uma situação que nos torna cuidadores informais. Isto psicologicamente precisa de ser trabalhado. Precisa. E é muito importante quem é o cuidador informal ter a noção dos seus limites. Porque às vezes, como já foi aqui dito, não é uma escolha, é mesmo uma necessidade, tem de cuidar de quem está dependente dele. E o cuidador acaba por depois anular-se a si próprio. Porquê? Porque está focado no bem-estar da pessoa que está a cuidar. Ou seja, 24 horas por dia está focado em dar um bem-estar físico, um bem-estar mental à pessoa, os horários que têm a ser cumpridos, não é?
Portanto, ao fazer isso, ao ter o dia preenchido, ao ter a rotina em função de quem depende de si, acaba por esquecer-se de si próprio. E anula-se no sentido em que não tem vida. Exato, não tem vida e não está a ouvir a si próprio. Porque a pessoa diz, estou cansada, posso sentir alguma dor, alguma coisa, mas não posso nem descansar mais do que os 5 minutos que eu tenho, porque depois para descansar, porque eu sei que o meu filho, o meu esposo, a minha mãe precisam que agora tenha que mudar a fralda ou que tenha que ministrar um determinado medicamento e depois chega ao final do dia e ainda pensar como é que vai ser o dia seguinte. Imagina se é uma pessoa que tem que ir a consultas, uma pessoa que tem que ter o cuidado do lar, porque dependendo daquilo que a pessoa possa sofrer, há cuidados que devem ter. Portanto, é toda uma rotina que é repetida diariamente, porque não há descanso. De certa forma, não há folgas, não é? Exato, não há folgas. E neste sentido do anular, isto psicologicamente, a pessoa está-se a ir abaixo, está-se a deixar degradar e não se apercebe disso? Em muitas situações as pessoas têm noção. Quando mais não seja, em conversa com outros que possam estar a passar pela mesma situação, porque quando há partilha de informações daquilo que se houver quem também esteja a passar pela mesma situação, vai-se sempre trocando informações e as pessoas vão tendo noção daquilo que não estão a fazer ou que podem fazer, não é? Agora, se é uma pessoa que está sozinha, imagina um casal de idosos, em que a esposa ou o esposo estão dependentes do outro, estão sozinhos, para já têm a sua rotina, os seus hábitos, não é? Portanto, acabam por nem ter noção se aquilo que estão a fazer bem ou estão a fazer mal. E depois, imagine, estar a ver a pessoa que está dependente de si a sofrer, que está acamada e que dia por dia vai perdendo as capacidades, não é? Porque depois também é o sofrimento que estamos a ter, porque é um ente nosso que está a sofrer, um ente nosso que está limitado, quer por motivo de doenças, por motivo de acidente, está limitado. E a própria pessoa, o que é que a pessoa pensa? Acaba por pôr o bem-estar do outro à frente do bem-estar dele. E às vezes nem tem noção que se está a anular, nem tem noção que se está a perder. Já vamos voltar aí. Sofia, por tudo isto, é preciso criar um estatuto para o cuidador informal e, portanto, uma das missões da associação é também esta de conseguir que este estatuto venha, de facto, transformado no papel e que fique tudo definido. O estatuto tem que ser uma realidade. Tem que ser uma realidade, não é? É algo que está a ser discutido há 4 anos, para aí, não é? Mas que a Sofia espera que 2019 seja um ano bom para os cuidadores. Acha que é possível? Tem que ser possível, porque nós não vamos desistir. Os cuidadores agora já começam a ter noção que são cuidadores, porque havia muitas pessoas que eram cuidadoras e não tinham noção que eram cuidadoras. Umas encaravam como uma obrigação, e eu sei que a palavra obrigação parece demasiado forte. Parece demasiado forte, mas é uma realidade. As pessoas nunca pensaram, mas espera lá, eu tenho que ter alguns direitos. Portanto, nós esperamos que o Estatuto venha cá para fora agora durante o ano de 2019. Queremos que esse Estatuto abranja, portanto, uma carreira contributiva para os cuidadores, um apoio social para aqueles que estão a cuidar e queremos também que abranja a área da saúde. E neste sentido da carreira contributiva é prevendo também o futuro, Sofia, no sentido de que há pais, como há pouco dizia, que estão há 30 anos a cuidar dos filhos, 30 anos é uma carreira, entre aspas, e depois, quando chegar ao final, quem é que cuida deles? Eles têm que ter essa reserva como qualquer trabalhador. Chega ao final da sua carreira e tem o direito à sua reforma. Exatamente. E, no fundo, é um bocado isto que também está aqui em causa. O que acontece é que estas pessoas estão a cuidar há tantos anos e, muitas vezes, até aos dias de hoje, não é? Nem direito a uma reforma vão ter, porque não têm uma carreira contributiva. Tem estado em cima da mesa o assunto, está de facto a ser trabalhado pelo Ministério da Segurança Social, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Saúde, isto envolve vários ministérios e tem que ser mesmo assim. Nesta altura, qual é o ponto de situação? Passado 9 meses, portanto, do Estatuto de estar na Comissão de Trabalho e Segurança Social, as secretárias de Estado foram ouvidas na quarta-feira. Portanto, esperava mais das secretárias de Estado, porque esperava que já fossem para a audição
com algo objetivo e concreto, o que não aconteceu. Sendo que a Ministra ontem prestou declarações e eu começo a pensar que já têm consciência da realidade das pessoas. Também não posso deixar de referir que nós já pedimos 2 audições ao Sr. Primeiro-Ministro, que nos enviou uma carta pro forma a encaminharmos-nos para o Ministro Vieira da Silva, que por sua vez não nos responde. Portanto, nós queremos ser recebidos, nós queremos que eles percebam quais são as dificuldades destas pessoas. É muito bom desmistificar o facto de que estas pessoas não querem trabalhar, não querem fazer nada, porque não corresponde à verdade. Não é uma verdade. Em termos, dizia que esperava mais das secretárias de Estado, que elas levassem algo mais. O que é que era esse algo mais, Sofia? Era que elas já fossem com uma proposta objetiva, não é? Porque, veja, as secretárias de Estado não responderam às perguntas concretas que lhes foram colocadas. Portanto, seria uma ideia, portanto, foi a secretária de Estado da Segurança Social que falou sobre isso, seria uma ideia ativar o seguro social voluntário para os cuidadores. Portanto, referente, depois mais tarde, terem uma carreira contributiva. Na opinião da Associação, será uma solução. Agora, tem que ser o Estado a garantir, porque o seguro social voluntário já existe e é pago, portanto, pelos contribuintes. Se estas pessoas não trabalham... Como é que pagam? Como é que pagam? Portanto, e quando foi colocada essa pergunta à senhora Secretária de Estado, ela não respondeu. Não levava o trabalho de casa todo feito. Não, portanto, nós esperamos que que agora durante, ou melhor, no princípio de 2019, que saia um estatuto cá para fora. E que seja bem mais concreto e que possa começar a entrar em vigor. Que possa entrar em vigor, que abranja a área da saúde, a área da segurança social e a área laboral, porque e eu também penso que será importante haver esta consciência. Os cuidadores informais, aqueles que ainda mantêm o seu emprego, acabam por se despedir porquê? Porque eles não têm direito a uma licença. Eles não têm, os pais têm até aos filhos, têm uma licença durante 5 anos, mas não têm mais nada. O que é que estas pessoas podem colocar? Uma licença sem vencimento, se as empresas autorizarem e que não vão ter remuneração. Portanto, ninguém pode ficar sem remuneração durante o tempo da licença sem vencimento. Por isso, deveriam começar existe a opção da flexibilidade do horário, da redução do horário de trabalho, para que as pessoas se consigam organizar. Isto era uma questão que também, até através do Ministério do Trabalho, deveria ser mais visto com as associações empresariais, no sentido de que, se na minha empresa eu tenho um cuidador informal, vou ter que ser aqui mais flexível. De que forma é que podemos ajudar estas pessoas a cuidarem então de quem tem em casa? Também passa um pouco por aí, mudar a mentalidade empresarial deste país? Também passa por aí. Essa será a parte mais difícil? Eu penso que sim. Será a parte mais difícil, porque vamos mudar a mentalidade de um país, e depois a redução do horário. Ok, vão ter redução de horário. Quem é que vai pagar redução do horário? Essa redução de horário? Eu espanto-me que os próprios sindicatos não foram favoráveis à redução de horário para os cuidadores. E assim, têm que ser dados direitos laborais às pessoas, porque as pessoas muitas vezes acabam por institucionalizar, porque primeiro não podem largar o seu emprego, porque têm que ter um ordenado, e aquelas pessoas sofrem muito. Mesmo nós pensamos, colocaram num lar, portanto já não querem saber deles. Não, existem pessoas que colocam e que sofrem imenso, vivem com um sentimento de culpa todos os dias, porque não conseguiam garantir, portanto, o bem-estar daquela pessoa em casa. Não havia, é tudo uma questão de dinheiro. No fundo, é uma questão... Gira tudo um pouco à volta disso, não é? À volta disso, sim. Que, sem dúvida nenhuma, apesar de nós pensarmos que não, é ele que comanda muito as nossas vidas. Sofia, quando há pouco dizia,
porque as pessoas têm muitos problemas. Quais são, assim, para lá em casa perceberem um pouco também e ficarem até alertos, porque cada um pode ser sem saber, e ficar um pouco... Quais são os maiores problemas que um cuidador informal enfrenta diariamente? Sofia ou Patrícia? Não sei quem é que quer responder. Patrícia pode falar do desgaste psicológico. Sim, pronto. O desgaste psicológico vai sempre no sentido de que a pessoa, como ainda há pouco estava a referir, acaba por nem ter noção do que está assim. Porque são todas as preocupações, não é? O bem-estar a nível financeiro, aquilo que se tem e que se pode contar até ao final de cada mês, porque depois há medicamentos que têm de ser comprados, porque são necessários para a pessoa que está dependente. Quem diz medicamentos, diz fraldas, diz tudo aquilo que é necessário. Portanto, já a ginástica que se tem que fazer de que aquilo que eu tenho que abdicar, aquilo que tem de se cortar para se garantir que até ao final do mês vamos ter garantias financeiras de que vamos conseguir, e depois, sem contar que há as despesas fixas de uma casa. Isso a renda também mexe com a cabecinha de cada um. Exato. Não é? E depois também depende... é importante também depois também verificar a relação, como é que está a relação entre o cuidador e a pessoa que depende dela. Isto porquê? Porque, obviamente, nós também acaba por ser uma coisa da nossa sociedade, que a família temos que cuidar. É um facto, não é? Somos educados para tal, os pais cuidam, os filhos depois vão cuidar no futuro e acaba por ser já uma coisa que é adquirida nossa, não é? Mas também essa relação, quando há uma dependência forte, ou seja, quando é alguém que está responsável por tudo em relação a outra pessoa, a relação tem o seu desgaste. Quanto mais não seja, chega a uma altura que coisas que são fáceis de verbalizar, sentimentos que são fáceis de passar, já não acabam por não serem fáceis. Quando mais não seja, imagine uma mãe que depende de um filho para fazer tudo, chega a uma altura, a mãe acaba por exigir daquele filho aquilo que ele já nem consegue fazer de uma forma normal. Ou aquele filho acaba por anular-se e já não percebe de onde é que está a fazer para ele e para onde é que está a fazer para a mãe. Pronto. Portanto, essa relação também, para além de ser mantida, também tem que ser trabalhada. O cuidador tem que sentir que ele está ali, está a fazer aquilo, seja por opção, seja por aquilo que foi, mas pronto, está naquele papel, mas ele também tem que se sentir recompensado, ou de alguma forma ele tem que sentir que tem uma vida. Tem uma vida. Para além daquele cuidado. Para além, porque as pessoas depois dizem, estás a fazer aquilo, estás a fazer um bem, pronto, mas a pessoa não é que está à espera que vá alguém chegar e dizer parabéns, vais ser recompensado, não é isso. Mas depois também a pessoa sentir que de alguma forma é valorizada. É por isso, Patrícia, que também se fala muito que era necessário uma formação para os cuidadores informais. Sim, importante? É importante. Porque, como ainda há pouco eu estava a referir, na rotina diária há coisas que podem escapar, há coisas que não se sabe, não é? Por exemplo, imagine, a pessoa tem o hábito de, quer mesmo quando tem alguém acamado, fazer assim, pôr a almofada de uma forma, e a formação vai ajudar, se calhar, a prevenir até outras coisas que possam parecer, tipo, como do género feridas na pele que aparecem, que a pessoa às vezes... Aquelas escaras que nem sempre sabemos tratar. A pessoa pode aplicar um creme, mas se calhar o creme que está a aplicar não é o mais adequado, ou o facto de, se calhar, a posição que se põe a pessoa na cama não é a posição mais adequada. São aquelas coisas que nós, por instinto, fazemos, não é? Ou que prevenimos para que a pessoa não esteja mal. Mas uma formação, para além de dar a capacitação e da pessoa ter conhecimentos, não é? E depois também é a troca de informação, de conhecimento que se vai tendo. Patrícia, da experiência que tem tido na associação, quais são as situações que lhe chegam? O que é que os cuidadores lhe pedem? Ajuda em quê? É assim, os cuidadores, quando chegam à associação, eles não vão lá no sentido de pedir-me ajuda para que eu resolva as coisas. Quando os cuidadores chegam na associação, primeiro, eles vão sempre falar da pessoa que estão a cuidar. O porquê que ficaram em casa a cuidar, qual é que é o motivo, a doença, o que levou, não é? Então falam tudo em função da pessoa que estão a cuidar. Esquecendo-se sempre deles. Portanto, se a pessoa está a falar de uma segunda pessoa, não é? E, portanto, ela tem a sua vida focada nessa pessoa. O que eu faço, ou pelo menos o que eu tento sempre fazer é: muito bem, agora então fale-me de si. E a pessoa diz logo, falar de mim, não tenho tempo para pensar em mim, muito menos falar de mim. Okay. E claro, e depois os sentimentos estão por trás disso, porque temos que contar que
é muito amor, é muita vontade, é muito altruísmo, porque o que eu costumo dizer é que, independentemente do grau de afinidade que se tem com a pessoa que cuida, mas assim, tem que haver da nossa parte uma grande força de vontade, não é? Um grande amor que engloba tudo o que seja sentimentos positivos e bons para estarmos a fazer aquilo. Mas depois não podemos esquecer que existem outros sentimentos, a frustração, a raiva, o estar zangado. Porquê? Porque, assim, a pessoa sabe que está a fazer aquilo porque quer fazer, ou porque a escolha que fez, e sim, mas há muitas coisas que ficaram por fazer. Muitos sonhos, muitas progressões na carreira, porque depois há situações de pessoas que não é que isso fosse acontecer, mas que tinham ambição que acontecesse e, portanto, são sentimentos que estão lá. Há sonhos que ficam cortados. Exato. E isso é frustrante. O que é bom no ser humano e que acontece é que nós conseguimos sempre compensar. Quando há alguma coisa que nós perdemos, procuramos sempre alguma coisa que compense a perda, não é? Tentamos sempre procurar alguma coisa que nos possa afastar daquele sentimento que nos leve a sentir mal. Pronto, isso é bom e há pessoas que têm mesmo essa capacidade e é de louvar, porque eu penso assim até, bem, de tudo o que acontece a pessoa ainda tem aquela esperança, tem aquele sonho, tem aquela vontade. Ainda há esperança, então. Exato, mas há pessoas que não têm, não é que não têm essa capacidade, há pessoas que, calhar, não conseguem encontrar essa capacidade e depois acabam por se deixar e anular. Sofia, é importante que isto fique bem definido no estatuto do cuidador? É importante que fique bem definido, é importante que a capacitação seja uma realidade também, e o que nós estamos a falar não é nada de novo, porque há bem pouco tempo saiu um estudo da Comissão Europeia a falar exatamente sobre isso. Os cuidadores informais estão sob desgaste, pobreza e exaustão. Portanto, têm que começar a trabalhar neste sentido, no combate. Eu costumo dizer isto algumas vezes. Os cuidadores informais não pretendem que a sociedade olhe para eles como heróis, porque nós já ouvimos isso umas quantas vezes. Portanto, pretendemos que a sociedade olhe para nós como pessoas que temos que ter direitos como todas as outras pessoas têm. Muito bem, estamos mesmo a terminar a nossa conversa. Dou-lhe assim uns 20 segundos para uma mensagem final. Eu queria pedir às pessoas que nos estão a ver, nós somos uma associação recente, não temos verba, temos uma associada a precisar de uma cama articulada, porque, mais uma vez, até não sabemos durante quanto tempo é que a Segurança Social vai demorar para comparticipar a cama a esta senhora. E eu queria pedir, se for possível, contribuírem, se for possível, associarem-se a nós para ajudar esta associada, nós ficaríamos muito gratos. Podem consultar através da página do Facebook da Associação Nacional de Cuidadores Informais, porque estamos a fazer uma angariação de fundos. E quem quiser ser associado, pode, Sofia? Qualquer pessoa pode ser associada, portanto também está na página, no site, está na página do Facebook, um formulário de sócio que é preencher, associar-se e depois fazer o pagamento da cota que é por transferência bancária. Até porque a associação faz muito mais coisas que é preciso ter em conta, sendo que agora, de facto, a luta grande é esta do estatuto. Sim, nós também temos um banco de produtos de apoio em que nós disponibilizamos gratuitamente às pessoas. Temos cadeiras de rodas, cadeiras de banho, temos alguns produtos de apoio, portanto, eu também quero dizer às pessoas, se necessitarem desses produtos de apoio, para entrar em contacto com a associação, nós tentaremos disponibilizar dentro daquilo que nos for possível. Muito bem. Patrícia. O que eu quero dizer às pessoas é, primeiro, sim, como eu já disse, é preciso ter um grande amor e uma grande coragem para fazer aquilo que se faz. Não deixarem de acreditar nelas próprias. O que fazem, o estar a cuidar, o estar a preservar a outra pessoa, e sim, é muito importante, mas também ter tempo para si próprias, viverem a sua vida, ainda que possam pensar 10 minutos, mas sim, 10 minutos, saírem, conversarem com alguém,
Exatamente, arejar. Viver a vida, porque é bom sair e voltar, porque quando nós saímos do nosso meio, quando saímos da nossa rotina, vamos ganhar mais para depois até mudar e acrescentar a nossa rotina diária. Muito obrigada às duas por terem vindo. Ficámos assim a conhecer a Associação Nacional de Cuidadores Informais e eu termino com números que para mim são impressionantes. 100 milhões de pessoas que prestam cuidados informais na Europa, 827 mil cuidadores só aqui no nosso pequeno Portugal. 207 mil cuidadores informais estão a tempo inteiro em Portugal. Já viu tantas pessoas? A maioria são mulheres. Claro, entre os 45 e os 75 anos, este dom maternal que nos cabe a todas nós. A Associação Nacional de Cuidadores Informais foi então criada em junho de 2018. Os cuidadores informais poupam ao Estado português 333 milhões de euros por mês, 4 mil milhões de euros por ano. Senhor Estado português, já viu o quanto eles poupam? Bom, se calhar merecem mesmo este estatuto de cuidador. Desde 2016 que está então a ser analisado este estatuto, que a Sofia espera que em 2019 saia no papel no Diário da República para que possa começar então a entrar em ação. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.